A Expo Direto Cotrijal se consolida como a maior vitrine tecnológica do Rio Grande do Sul e uma das mais importantes do Brasil. Reconhecida por conectar produtores, empresas e inovações, o evento é uma referência no agronegócio, promovendo o desenvolvimento do setor e fortalecendo a economia. Na Expo Direto, a soja é mais do que uma commodity, é um símbolo de inovação e do potencial transformador do agronegócio brasileiro. O produtor Marcelo Van Riel destacou sobre a cultura mais importante do cenário agrícola do verão. Nosso carro-chefe em termos de agricultura na nossa região, mas ela entra num contexto como um todo, né? Nessa área que nós estamos aqui, é uma área de multiplicação de sementes para Cotrijal, então já é importante ter uma semente de boa qualidade, ter uma empresa idônea, uma empresa correta, uma empresa de tradição de muitos anos que dá o suporte tecnológico para nós. A parte agronômica é importantíssima, nós temos a assistência do agrônomo do Robson Barbosa, que se faz toda a parte manejo da soja, que é a principal cultura, porém ela não anda sozinha, isso aí tem todo um contexto de manejo rotacional com uma parte da área em milho, culturas de inverno para palhada, proteção de solo, como o trigo, que muitas vezes nós achamos não, e realmente ele não é tão rentável assim, e muitas vezes deixa até alguma continha para trás, mas no contexto de propriedade ele se torna importante para ter uma palhada de qualidade, manejo de invasoras durante o inverno para ter uma cultura da soja bem estabelecida, uma cultura de milho. Nós nunca deixamos de fazer rotação de milho, embora seja também uma cultura de um risco maior e respeita-se as ideias de cada um, mas a gente acha muito importante ter essa palhada no manejo do plantio direto, porque como muito se fala e muito se vê, é plantio direto na palha. Então temos que ter o inverno para produzir palha e palhada de qualidade, ou seja com trigo, ou seja com uma rotação, está muito em pauta, em evidência hoje, os mix de plantas que a gente chama plantas de trabalho, a parte de fertilidade de solo, calagem, perfil de solo. Então isso aí, e assim, ó, se nós olhar aqui, nós estamos em cima de uma Expo Direto, que é a maior vitrine tecnológica do Rio Grande do Sul e entre as maiores do Brasil, e ali onde é a porta de entrada e porta de saída das tecnologias. As empresas trazem, os técnicos trazem, a pesquisa traz, e a partir de resultados que temos ali, isso vem para o campo. O consultor técnico da Cotrijal, Robson Barbosa, reforça que o sucesso da soja depende de um sistema agrícola integrado. A soja é apenas o topo de um ciclo que inclui milho, trigo e manejo cuidadoso do solo. Um solo saudável é a base de tudo. A cultura da soja ela precisa de outras culturas. Vamos botar lá a cultura da soja para ter um bom potencial produtivo, para o produtor conseguir produzir, atingir tetos produtivos elevados da cultura. Ela precisa das outras culturas. Então, o pessoal normalmente diz a seguinte situação: qual é o melhor sistema de produção para que eu consiga fazer com que a minha cultura da soja me expresse o maior potencial produtivo. Principalmente hoje vem acontecendo com muita intensidade em algumas situações o problema da implantação da cultura, onde nós temos um problema de fungos necrotróficos, problema de fungos que estão lá no solo, para conseguir fazer o estabelecimento dela. Hoje nós temos materiais com alto potencial produtivo, só que porém esses materiais com alto potencial produtivo são materiais que eles têm uma sensibilidade maior comparado com os materiais ou a genética que nós utilizávamos no passado. Então hoje, para nós poder ter uma cultura da soja com alto potencial, primeira coisa, sistema de produção. Nesse sistema de produção nós não podemos esquecer da rotação de cultura.
Uma cultura que é essencial para a cultura da soja e precisa, para ela poder mostrar o potencial dela, baixar a pressão, muitas vezes, de doença de solo e também aumento de acúmulo de palha, é a cultura do milho. A cultura do milho ela é essencial para o sistema de rotação para a cultura da soja. O pesquisador da CCGL, Carlos Pazzolotto, destacou a importância de observar as condições climáticas e adaptar os manejos de acordo com cada realidade. Quanto à questão de controle de doenças, né, a safra como um todo, aí, o primeiro ponto que a gente precisa considerar é a distribuição das chuvas, né? Até mesmo quando nós olhamos para a dinâmica das doenças, pensando na última safra, né, é um cenário totalmente diferente. Na última safra a gente teve uma pressão de ferrugem bem significativa em todo o estado, né? Se nós considerarmos aí esses últimos 20 anos, foi o ano de maior pressão, mas esse ano, pela restrição hídrica que o estado passou, aí, principalmente a partir ali de 15 de dezembro, como um todo, né? Isso afeta totalmente a dinâmica das doenças, né? Quando a gente olha para a doença em plantas, né? Sempre tem o famoso triângulo da doença, né? Que precisa ter um patógeno, um hospedeiro e o clima, né? Então, temos a planta, o patógeno, são as doenças fúngicas, né? Uhum. E principalmente a condição climática. Então, para poder ter infecção, ter colonização de tecido, né? Ocorrer doença, precisa ter condição climática, precisa ter molhamento, né? Tá? E a partir daí, então, os programas de manejo de doenças nesse ano, eles acabam sendo, vamos chamar assim, bem variados. Por quê? Há muitas áreas, como por exemplo, noroeste do Rio Grande do Sul, né, Missões, é uma região que recebeu muito pouca chuva, tá aí 30, 35, 40 dias sem chuva, né? E aí o pessoal acaba não seguindo com os manejos de fungicida em muitos cenários, pela questão do déficit hídrico severo, né, e muitas regiões, como exemplo das Missões, você tem temperaturas médias durante o dia aí, né, ultrapassando 30, 35, né, enfim. E aí, dentro desse cenário, né, corre o risco, até mesmo dependendo da aplicação que você estiver fazendo, qual ativo você estiver trabalhando, né, você pode causar uma fitotoxidez, né, e é tudo que a gente não quer agora, causar fitotoxidez, necrose de tecido, né, e derrubar a folha mais cedo, né, tá? Então, dentro desses programas, aí, o que a gente está fazendo, o que nós temos orientado os produtores, principalmente nas áreas onde tem recebido pouca chuva, né, tem que se manter o controle principalmente dos insetos ainda. Em muitas áreas tem, principalmente o crescimento da ocorrência de tripes, ácaro, né, diabrótica, né, os cascudinhos. Então, dentro desse cenário, né, quando vai entrar com inseticida, já coloca junto um fungicida multissítio, né, um protetor, que dentro desse cenário aí, pelo menos você tem um resguardo maior, vamos colocar assim, principalmente se esse clima, né, voltar a colaborar, voltar a chover nessas regiões, né?